É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram então a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Chamo a atenção hoje para a primeira leitura do livro, do livro de Josué, lembrando que nós estamos lendo sequenciadamente o Antigo Testamento. Já estamos no livro de Josué. Ler o livro de Josué significa que a gente já está entrando na terra prometida, a gente já está na terra prometida. A terra que Deus então prometeu ao povo como herança. E hoje nós temos que quando a gente estuda a teologia bíblica, a gente então estuda a Assembleia de Siquém. Siquém é uma cidade. Quando o povo passou o Rio Jordão, que foi a leitura de ontem, aí Josué reuniu todo mundo numa grande assembleia e fez uma síntese do que tinha acontecido até aquele dia. Depois vocês podem olhar mais minuciosamente, que ele vai fazer um resgate de todos os acontecimentos salvíficos, todas as intervenções divinas. É a primeira síntese da participação de Deus na história do povo. E a gente já sabe que a iniciativa é sempre de Deus. Então, ele vai fazer uma síntese exatamente para mostrar que Deus é sempre fiel. Nós somos sempre, nem sempre nós somos fiéis. Às vezes a gente passa pela experiência da infidelidade. E, ao relembrar a história, Josué vai dizer da importância que se tem de manter a fidelidade a Deus, porque Deus não abandona o seu povo. E Deus foi quem favoreceu a todos para a entrada na terra prometida. É Ele que está no comando, assim como é Ele que está no comando da nossa vida, tá? Então, com Deus é tudo. Com Deus nós somos fortes. Sem Deus somos nada. Com Deus nós temos vitória. Sem Deus nós só temos derrotas. Portanto, cada vez que a gente celebra a missa, a gente faz uma memória do que aconteceu.
O que é que a gente celebra na Santa Missa? A gente faz uma recordação e uma memória do que aconteceu na história. Se vocês prestarem atenção, desde as orações, as leituras e a parte fixa da missa, que é a consagração, que é introduzido pelo prefácio e pela oração eucarística, nós vamos então entender o que é que nós celebramos. Nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Enquanto Ele não vem, a gente continua celebrando e fazendo isso em memória dEle, como Ele mesmo pediu para todos nós. Logo, celebrar a Eucaristia é celebrar o sacrifício da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. É renovar a cada dia o pacto, a aliança com Deus e nos fortalecendo, porque nós nos alimentamos da palavra e nos alimentamos do pão vivo descido do céu. A você, meu irmão, minha irmã que está em casa e não foi ainda uma missa presencial, já pode ir à missa presencial. Próximo domingo, por exemplo, é a festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Retome a sua participação nas missas presenciais a partir daquele dia, pedindo as bênçãos e as graças de Nossa Senhora. Você que nunca mais comungou presencialmente, só comunga espiritualmente, vá à igreja para comungar o corpo de Cristo e se fortalecer na caminhada que Ele mesmo nos chama para esta grande responsabilidade. E no Evangelho, essa grande responsabilidade vai ser a manutenção da família. É o grande incentivo que Jesus vai fazer para que a família nunca se desfaça, para que o sacramento do matrimônio permaneça para sempre conforme foi jurado, foi prometido. Porque grande é o mistério que acontece na celebração do sacramento do matrimônio. Dois se tornarão uma só carne. Homem e mulher que deixaram pai e mãe para se unir um ao outro, passaram a ser uma só carne, fazendo a vontade de nosso Senhor. Que os casados possam refletir sobre isso e cada vez mais e se sentindo importante para o outro e fortalecendo a sua família. Não deixe que o mal do descaso, da ignorância, do desamor, das mentiras, da vaidade invada a sua família a ponto de perturbar a vida familiar e às vezes criando uma crise tão grande que não leva em conta que são uma só carne. Uma só carne. Então, que Deus abençoe a todos neste dia. Que a proteção de Madre Dulce, da Santa dos Pobres, que deu a sua vida para que todos nós tivéssemos vida, fazendo a vontade de nosso Senhor, recaia sobre o nosso bairro de Mãe Luísa, uma comunidade tão necessitada, sobre toda a comunidade do Brasil inteiro, principalmente neste tempo de pandemia. Se ela tivesse aqui, com certeza o hospital dela estaria superlotado de gente e ela cuidando ali no meio, como fez tantas e tantas vezes em outras ocasiões. O ano passado, em Salvador, não foi possível fazer a celebração presencial. Primeira festa depois da canonização dela, não foi possível por causa da pandemia. Esse ano está em festa lá, o pessoal visitando o santuário. Então, que nesse dia, de lá, venha muitas graças para nós também, muitas graças para as nossas famílias, principalmente para os mais necessitados. Que Deus escute as nossas preces hoje, pela intercessão da Santa Madre Dulce dos Pobres.
Fiquemos agora todos de pé e elevemos ao Pai do céu as nossas preces comunitárias. Após cada prece, a comunidade responderá.